Olá a todos e a todas. Meu nome é Fábio Ribeiro. Eu sou estudante do programa de pós-graduação, programa de mestrado da UFRN em Ciências Florestais, né, da EAJ, da Escola Agrícola de Jundiaí. Estou fazendo estágio em docência, né, estágio em docência assistida, com o professor Praxedes, com o professor Sidney Praxedes, na disciplina de unidades de conservação, né. Eu fiz minha graduação aqui em Mossoró, no caso na UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, me formei em engenharia florestal e agora, no momento, estou fazendo mestrado em ciências florestais. A minha pesquisa do mestrado, ela vai ser na área de fitossociologia, né? A gente vai fazer um estudo de 3 áreas diferentes. Essas 3 áreas elas estão sobre o mesmo tipo de solo, que é o latossolo. Então, a gente vai analisar as diferenças florísticas e estruturais que vão existir entre essas 3 áreas, e a gente vai fazer um estudo para verificar quais são as possíveis variáveis abióticas que podem estar influenciando na formação, na estrutura, na diversidade desses fragmentos de caatinga que a gente vai estudar aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Feito isso, né, depois dessa apresentação, eu trouxe para apresentar para vocês como a primeira atividade minha aqui na disciplina. Vou apresentar para vocês uma monografia que é na área de fitossociologia, que é na minha área, né? Que essa monografia ela vai servir também, além da gente compreender e ver, enxergar melhor outras finalidades das unidades de conservação, além da conservação mesmo em si, né? A gente vai ver outra finalidade para ela, que é como um ecossistema de referência, né? Então, eu escolhi uma monografia de uma estudante da UFC para apresentar para vocês, e aí que essa monografia sirva também de inspiração para caso alguém queira fazer a monografia, o TCC, nessa área de fitossociologia, que é uma área que eu recomendo, gosto bastante, né? Então, eu vou projetar aqui agora os slides, né? Como eu estou fazendo essa gravação de casa, e eu estou sem webcam, eu estou tendo que usar o celular para fazer a gravação, então eu não vou mais aparecer na tela agora no momento, o que vai ficar aparecendo é somente a apresentação de slide que eu fiz para mostrar essa monografia. Só um momento. Pronto, gente. Aqui está a apresentação de slide, né? A gente vai começar, vou começar essa apresentação agora. Como eu falei, eu estou fazendo um estágio de docência assistida com o professor Sidney, do programa de mestrado, né, da UFRN, programa de pós-graduação em ciências florestais, né? E aí o objetivo dessa apresentação, desse vídeo, né, é ressaltar a importância das unidades de conservação para além da conservação em si, né. A conservação da biodiversidade em si, ela já é bastante importante, né, para que se conserve uma determinada área, mas aí existem outras funcionalidades desses ecossistemas que eu vou mostrar para vocês agora, né. O trabalho é a monografia, né, da Maria Clara Silva Hamelek, e aí a monografia dela é do ano de 2018, ela se formou na UFC, Universidade Federal do Ceará, no curso de Ciências Ambientais. O nome da monografia dela é Conhecer para Recuperar, estudo fitossociológico da RPPN, Mãe da Lua, como referência para futuros projetos de reflorestamento da caatinga desertificada, no Ceará. Bom, começando com a introdução, né, eu vou fazer uma apresentação breve da monografia. A monografia, vocês sabem que é um documento extenso, né, mas aí eu compilei o máximo possível de informações relevantes para a gente aqui da disciplina de unidades de conservação. Então, iniciando aqui com uma breve introdução, né, a gente sabe que a humanidade
desde a Revolução Industrial, a população, a humanidade, ela vem passando por uma série de alterações e mudanças, né, que estão ocorrendo não só na população, mas também no meio ambiente a nível mundial, né. Então, com o advento da Revolução Industrial, né, houve aumento da população de forma exponencial, como ainda há até hoje, e com esse aumento da população, o que acontece é que a gente precisa de mais recursos naturais, né, mais recursos para poder sustentar essas populações que estão concentradas, em sua maioria, nas cidades, nos centros urbanos, né. Então, a partir disso, né, a partir da Revolução Industrial e ali, depois, pouco depois, ali na década de 50, 60, inicia-se a agricultura moderna, né, a implantação dos projetos de agricultura moderna, que se utilizou dos recursos naturais de forma não sustentável, né, foi feita uma exploração de forma não sustentável, até o ponto de que, em determinado período, começou a se discutir e se contestar a sustentabilidade desse modelo da agricultura moderna a nível mundial, né, diante dos problemas, das problemáticas que foram surgindo, né, para a conservação de determinados habitats, foi se vendo que estavam havendo perdas de habitats, né, de forma muito contundente. Por exemplo, aqui nessa imagem onde a gente vê a atividade da pecuária, né, a gente observa que o gado ele está participando aqui no processo de degradação do solo, né? A degradação do solo, essa que está sendo realizada por causa do pisoteio desse gado, que está fazendo a compactação das camadas superficiais do solo e que não permite com que a estrutura das raízes das plantas se desenvolvam, né? Deixando o solo completamente descoberto às intempéries, o que vai acarretar no processo de degradação desse solo. Aqui esse solo está começando esse processo de degradação, aqui a gente vê que já está bem mais acentuado, né, e aí ele pode chegar até o nível máximo de degradação, que são as formações de vossorocas, né, então, a partir dessas problemáticas que aconteceram no mundo, por causa desse modelo insustentável de produção, né, se faz essa reflexão, né, sobre o modelo produtivo versus a conservação dos recursos naturais, ou dos recursos ambientais. Então, eu deixo aqui uma pergunta, uma contestação para a nossa reflexão, né, que será que é possível no mundo que a gente vive, nessa sociedade capitalista de consumo, baseada no consumo, será que é possível a gente ter um modelo de produção prioritariamente sustentável, né? Fica aí esse questionamento para a gente refletir um pouco mais. Bom, o bioma Caatinga, ele está contido, a maior parte, no Nordeste brasileiro, como a gente vê nessa imagem, né? Tirando a partezinha aqui de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, que também tá, o bioma Caatinga, ele faz parte também dessa região, né? Ele compreende toda essa área aqui, pegando o Nordeste, essa ponta de Minas Gerais. Ele tem a característica de ter uma vegetação adaptada aos períodos de estiagem, né? Uma vegetação caducifólia, ou seja, ela perde as suas folhas no período de estiagem, como um mecanismo de defesa, né, para que ela se mantenha viva para o próximo período de chuva. Então, ela solta as folhas para que não haja uma transpiração de forma exagerada, ou para que reduza o máximo possível a transpiração dessas plantas, né, desses vegetais, fazendo assim com que ele consiga sobreviver nos períodos de seca, para poder dar continuidade à sua vida nos períodos de chuva, né? O bioma Caatinga é um dos biomas mais ameaçados e degradados, né? Dentre as ações antrópicas, a gente vê o desmatamento, queimadas, o sobrepastoreio, a exploração através da mineração, instalação de perímetros irrigados, como, por exemplo, aqui na Chapada da Podi, né, no Rio Grande do Norte, além da expansão urbana, que já é uma velha, digamos assim, uma velha conhecida entre as razões de degradação, não só aqui na Caatinga, mas em diversos biomas e no mundo inteiro, né? No caso, o uso insustentável das terras, né, e das áreas naturais da Caatinga, mais a insuficiência de ações conservacionistas, tanto por parte dos poderes públicos como por parte de entidades, faz com que contribui, né, com que a Caatinga ela seja também um bioma bastante degradado e perturbado, né? Além disso, a gente tem outro fator que é a incompreensão da importância dessas florestas secas, né? A gente sabe que existe um senso comum de que a vegetação da Caatinga não é importante, de que quando ela está seca,
ela não está viva, né? Não, ela não é rica, não tem riqueza de espécies, mas a gente já, com os estudos que já existem, já sabe que isso não é verdade, né? O que falta agora é a gente, de alguma forma, conscientizar o senso comum das populações para elas terem um outro olhar para a vegetação da caatinga. Não só as populações, né? Mas também o sistema público no geral, os governos, né? Eles precisam ter um outro olhar para a vegetação da caatinga, né, para sua riqueza e para sua diversidade. Os trabalhos que existem de fitossociologia da vegetação da caatinga ainda são insuficientes, né? Esses trabalhos a respeito da florística e da estrutura dessa vegetação, ainda faltam trabalhos, né, que possam nos mostrar melhor essa riqueza, essa diversidade florística e estrutural da vegetação da caatinga, né? E aí os dados da composição e estrutura funcional dos ecossistemas que são feitos através desses levantamentos fitossociológicos, eles são muito importantes para se conhecer essa vegetação, né? E não havendo esses dados, havendo essa insuficiência, o que acontece é que vai ocorrer uma lacuna, né? Vão ocorrer lacunas de informações a respeito dessa vegetação para os futuros projetos de recuperação de áreas degradadas, né? Projetos de manejo sustentável também dessas áreas. Bom, a caatinga ela possui um baixo grau de proteção, né? O bioma em si, através das unidades de conservação, a gente tem aí cerca de 7% da área total protegida por unidades de conservação, sendo que desses 7%, apenas 1% é protegido por unidades de conservação de proteção integral, né? Então, é um número muito pequeno. A gente tem um bioma com um território grande, né? E esse valor, essa área protegida ainda é muito pequena, né? Então, a partir disso, a fitossociologia ela se mostra como uma ferramenta importante de estudo dessas áreas, né, tanto das unidades de conservação quanto de áreas que vão se tornar unidades de conservação. É necessário que se conheça a vegetação dessa área e que se saiba em que grau de conservação essas áreas estão, né? E esses estudos, eles servem, né, eles vão servir principalmente para a elaboração de esses levantamentos fitossociológicos, eles vão servir principalmente para a elaboração de estudos qualitativos e quantitativos a respeito dessa vegetação, a respeito da sua florística, da sua estrutura e da sua dinâmica também, né? E aí, a partir desses estudos, é possível compreender as relações ecológicas que existem, né? E é possível que existam também, a partir de agora, trabalhos de fitossociologia mais abrangentes, que compreendam outras questões, como também a relação da vegetação com as variáveis abióticas, com a fauna presente no local, né? E aí esses trabalhos eles vão ser importantes porque esses locais conservados, essas unidades de conservação, essas áreas conservadas, né, elas são utilizadas como ecossistemas de referência, né? E o que são esses ecossistemas de referência? Ecossistemas de referência são áreas que são utilizadas diretamente, né, de forma bem sucinta, como referência para projetos de restauração florestal, projetos de manejo sustentável, implantações de sistemas agroflorestais, né? Então, são ecossistemas de referência para que sejam implantados e planejados de forma coesa, né? Esses projetos que eu citei. E aí, no caso, esses trabalhos de fitossociologia, eles vão servir exatamente para isso, né? Para que se faça um melhor planejamento dos projetos de recuperação de áreas degradadas, dos sistemas agroflorestais, sabendo-se quais espécies vão ser implantadas naquele ambiente, né, sendo um ambiente semelhante ao ambiente dos ecossistemas de referência, qual vai se utilizar para fazer as comparações. Bom, sendo assim, o objetivo desse estudo foi, né, primeiramente, estudar a estrutura fitossociológica do componente arbóreo-arbustivo da vegetação da caatinga, da reserva particular do patrimônio natural, Mãe da Lua, que fica localizado no município de Itapajé, no Ceará, né? Também o objetivo de fazer um registro da composição vegetal numa área de caatinga conservada, e aí fazer também identificação de espécies nativas com potencial para utilização em sistemas agroflorestais e em projetos de recuperação de áreas degradadas. Passando agora para a parte da metodologia do trabalho, de forma bem sucinta, né?
A área de estudo ela foi a RPPN Mãe da Lua, fica no município de Itapajé, no Ceará, que a gente tem uma imagem da reserva vista de cima, né, toda a sua delimitação, né, que ela está localizada aqui, né, nessa área do município de Itapajé, né, no estado do Ceará. Essa região, ela já vem sofrendo há bastante tempo com a ação antrópica, né? Foi uma região onde houve plantio de algodão nas planícies e mineração nas serras, né? E dentro da RPPN, além de uma grande diversidade de vegetais, né? A gente também tem uma grande diversidade de fauna e também uma grande quantidade de nascentes, né? Diversas nascentes existem dentro da RPPN. É um dos motivos pelos quais ela está sendo conservada também. Aqui a gente tem uma imagem da RPPN com as divisões, né? Aqui a gente tem a área administrativa da RPPN, essa parte delimitada de amarelo é a parte da planície da RPPN, e essa parte aqui delimitada de roxa é a parte da serra da RPPN, né? Aqui a gente tem uma imagem que foi catalogada pelo dono da propriedade, que ele faz esse catálogo e coloca no site, o site está aqui, né, www.mãedalua.org, então ele faz a alimentação desses dados no próprio site, mostrando quais são as espécies da fauna e da flora que estão contidas dentro da RPPN. Para o levantamento dos dados, foi feita uma amostragem, né, pelo método dos pontos quadrantes. Esse método, no caso, são estabelecidos pontos ao longo da área. Eu vou mostrar uma imagem mais à frente, né, desses pontos. E aí é inventariar todos os indivíduos que estão ao redor nos quadrantes desses pontos. A escolha da área, né, a área foi escolhida por ser uma das áreas mais conservadas na região. O critério de inclusão dos indivíduos arbóreos, né, foram indivíduos arbóreos arbustivos com um diâmetro acima do solo, DAS, de 3 centímetros, ou seja, né, foi inventariado o componente adulto contido na RPPN. Aqui a gente tem uma imagem, como eu falei para vocês, dos pontos onde foram alocadas, onde foi feita a amostragem pelo método de pontos quadrante, foram alocados a maior parte dos pontos nessa área e o outro ponto aqui no pé da serra, né? A imagem é um pouco pequena, realmente, né? Não dá para a gente ver muito bem, mas está a amostragem alocada nessa região aqui da RPPN. Para análise dos dados, foi feito os cálculos dos parâmetros estruturais de densidade, área basal e frequência, tanto absoluta quanto relativa. Foi feito um gráfico de rarefação, né, através de uma extrapolação do número de indivíduos para 2.000. Quando eu for apresentar para vocês o gráfico, eu vou falar um pouco melhor de como é que ele funciona, como é que é feito isso, né? E a organização das espécies foi feita uma tabela fitossociológica, né? Foi colocado também o grau de ameaça das espécies a partir dessa tabela fitossociológica. E aí foi feita também uma outra tabela com as espécies recomendadas para os projetos de recuperação de área degradada e dos sistemas agroflorestais, né? Essa tabela foi feita a partir do livro Caatinga, Árvores e Arbustos e Suas Utilidades, de maio de 2004. E a gente passa agora para a parte dos resultados propriamente ditos, né? Primeiramente, referente à florística, foram inventariados aí um total de 960 indivíduos lenhosos, arbustivos arbóreos, né, pertencentes a 42 espécies, 31 gêneros e 17 famílias. Ela fez algumas tabelas, no caso, ela fez uma tabela, né, com essas 42 espécies, mas é uma tabela muito extensa, não foi possível colocar aqui, também não ia ser, digamos assim, pedagógico, a gente não ia conseguir visualizar muito bem, mas aí eu fiz um resumo, uma compilação com as principais informações que ela extraiu dessa tabela, né? Então, primeiramente, a gente tem que a maior densidade absoluta foi observada nessas 3 espécies, que é o sabiá, o mororó e a catingueira, né? Quando a gente fala de densidade absoluta, a gente está falando de número de indivíduos por unidade de área, que no caso a unidade de área é por hectare, né? Então, quem apresentou a maior densidade foram essas 3 espécies.
Quanto às espécies raras, né, das 42 que foram encontradas no levantamento, aproximadamente 26%, ou seja, 11 espécies, tiveram uma representatividade de apenas um indivíduo, né? Então, foram consideradas como espécies raras. Quanto à questão da ameaça à extinção, né, ela fez uma tabela, na tabela também, que é bastante extensa, ela coloca essas ameaças, mas aí as espécies que ela encontrou essas informações sobre a extinção foram o sabiá, a aroeira e a imbiratanha, que foram classificados como pouco preocupante, e o pau-d'arco roxo e o cumaru, que foram classificados como quase ameaçada, né? As outras espécies que foram inventariadas, ela não conseguiu levantar essas informações sobre o grau de extinção. Quanto à questão das famílias que foram inventariadas, né, foram 17 famílias encontradas, né, a que possui a maior representatividade foi a fabácea, com 14 espécies, e a euforbiácea também, com 5 espécies, o que é comum em outros levantamentos ficossociológicos da Caatinga, a gente vê uma maior quantidade dessas duas famílias também, uma grande quantidade dessas duas famílias, né. Aqui é a rarefação, né, extrapolação estimativa da riqueza total. Aqui é o gráfico da rarefação, né? Esse gráfico ela encontrou, no caso, 960 indivíduos inventariados em 42 famílias, como eu já tinha informado, né? E aí essa extrapolação foi feita em cima desse número, onde ela extrapolou como se ela tivesse inventariado 2.000 indivíduos. Foi feito, esses dados foram todos armazenados no caso, essa organização ela foi feita num software, né, para poder, esse software ele apresentou esse gráfico a partir desses dados que foram colocados, né, os dados do levantamento, foi feita a extrapolação para 2.000 indivíduos, e aí que é que eles visualizaram, né, que se fosse aí nesse grau de extrapolação para 2.000 indivíduos, que é essa faixa aqui que a gente vê, essa linha que a gente observa, ele ia ter aí inventariado cerca de 53 espécies, né? Ou seja, ele inventariado mais espécies. Quanto à estimativa da riqueza total, né, um grau de confiança de 95%, ou seja, 5% de erro, ele fez essa estimativa baseado, né, nessa extrapolação, então ele estimou que o total da área, né, de espécies tem cerca de 69 espécies lenhosas, ou seja, a área ela é mais rica do que se mostrou no inventário que foi feito, né, que ela realizou. Aqui a gente tem uma tabela com a lista de espécies para os projetos, né, de recuperação de áreas degradadas de sistemas agroflorestais, né. Aqui, essa tabela ela é muito maior, muito mais extensa, mas eu trouxe aqui só para a gente ver algumas espécies e como que ela organizou isso, né. Então a gente tem, por exemplo, a ameixa. Nos projetos de recuperação de área degradada, qual é a função dela? É enriquecer as capoeiras, né, e recuperar a vegetação. Nos SAFs, eles são pomares mistos de frutíferas nativas, usado para quebra-ventos, em faixas arbóreas entre plantações ou acompanhando cercas também. Outra espécie aqui, uma espécie mais conhecida, que é a aroeira, por exemplo, nos projetos de recuperação de área degradada, ela é utilizada, né, em solos compactos, né, para descompactação do solo ou em solos compactos. No caso, para os sistemas agroflorestais, ela pode ser usada para quebra-ventos, para faixas entre plantações. É uma madeira de alta qualidade, serve de alimento também para as abelhas, né, e os pastos arbóreos também. Então, eu coloquei aqui para a gente visualizar, né, como que ela dividiu isso e a importância para esses dois tipos de projeto, né, porque ela mesma fez essa extrapolação, ela mesma fez essas tabelas, esse levantamento. Então, tá lá na monografia dela completo, quem tiver curiosidade de ver mais espécies e utilizar, para caso vá fazer algum projeto de SAF ou projeto de recuperação de área degradada, ou para disciplina também, né, pode consultar esse material, que é um material bem rico. Por fim, a gente tem as considerações finais, né? Primeiramente, ela concluiu que a RPPN Mãe da Lua, ela é eficaz dentro da proposta de preservação da biodiversidade, né? Já que ela apresentou uma alta riqueza de espécies, um grande número de espécies, né? Vegetais, um grande número de indivíduos também. Os estudos florísticos e fitossociológicos eles são fundamentais para a conservação da biodiversidade, né? Já que eles estão fornecendo aí uma leitura qualitativa e quantitativa das comunidades vegetais, ou seja,
É importante que a gente estude esses ecossistemas de referência através dos levantamentos florísticos e fitossociológicos, né? Outra questão que ela concluiu é que ainda existem poucas unidades de conservação no bioma Caatinga, né? E, além disso, a transição para os modelos de base agroecológica, né, de sair desse modelo de produção da agricultura moderna para ir para uma base mais agroecológica, é fundamental e urgente dentro da situação atual da degradação da natureza. A gente vê a nível mundial acontecendo, né? E, por fim, a importância, né, das unidades de conservação, é bom que a gente ressalte a importância das unidades de conservação, para que a gente tenha informações e dados, né, desses ecossistemas de referência para os estudos, para os projetos de recuperação de área degradada, para os projetos de manejo sustentável de áreas, né, da Caatinga, dentre outros projetos também. Aqui as referências que eu utilizei, e muito obrigado, né, pela atenção de todos e todas. Qualquer dúvida, o meu e-mail é esse que está aparecendo aí na tela, né? Vocês podem me mandar um e-mail, o que eu puder ajudar eu ajudo, né? O que eu não puder ajudar, o professor Sidney, ele pode ajudar também, né? Então, é isso, gente, muito obrigado, tenha todos uma ótima semana.